Meus irmãos, estamos já na parte final do estudo dos deveres exigidos no nono mandamento. Nós estudamos no último domingo os deveres 12, 13, 14 e 15. Dever número 12, lembrando aos irmãos, foi mostrar franco reconhecimento dos dons e graças que Deus concede ao nosso próximo e principalmente ao nosso irmão. Então nós não devemos deixar de reconhecer isso, porque isso é falar a verdade, né? Isso é dizer a verdade. Não devemos esconder, principalmente, irmãos, nós que temos consciência. Qual é a consciência? De que tudo o que o homem tem, que é de bom, vem de onde? De Deus, né? Então, quando você está reconhecendo da forma correta, né, os dons e as graças que alguma pessoa manifesta na sua vida, você está dando glória a Deus. E é bom que seja assim. João, um dos nossos maiores especialistas nos puritanos, você vê que, João, os reformados e puritanos, quando eles tinham o costume, né, irmãos, de, principalmente os artistas, quando eles escreviam um quadro, quando eles desenhavam, por exemplo, um quadro, ou faziam alguma coisa que podiam registrar, o que é que eles botavam lá embaixo? As letrinhas. Qual era a letrinha que ele botava? Como? SDG. Era, Clesley? Quer dizer o que, SDG? Se alguém elogiar aquilo dali, a glória seja dada a Deus. Por quê? Porque ele está reconhecendo que se ele conseguiu fazer alguma coisa boa, foi pela graça de Deus. Então você dê glória somente a Deus, não é? Então quando você reconhece os dons e as graças que Deus concedeu às pessoas, você também está dando graça a Deus. E é bom, muitas vezes, que isso, inclusive, seja manifesto até nas palavras, viu, Zaqueu? É porque é fácil a gente tomar a glória para a gente. É ou não é? É fácil a gente tomar a glória para a gente. Olha, graças a Deus que lhe deu essa capacidade, né? Que lhe deu esse dom. Eu quero parabenizá-lo por desenvolver, né? Por aperfeiçoar isso aí que Deus lhe deu, está correto. Então Paulo fez isso, não foi? Com a igreja de Corinto. Nós mostramos aos irmãos o peso que isso foi, reconhecer os dons e graças aos irmãos da igreja de Corinto. Por que era muito significativo? Por que, Clesley? Porque era muito significativo, principalmente na igreja de Corinto. Uma igreja bem complicada, não era? Mesmo assim, Paulo não deixou de reconhecer. Pegou a carta, e a carta é quase toda de exortação, não é? É praticamente toda. Eu mostrei isso aos irmãos, né? Praticamente capítulo por capítulo eu fiz questão de deixar isso claro. Por quê? Porque qual é a facilidade da gente? Olhar para o irmão e ver logo o defeito. Isso é facilidade. Isso está por trás. O que é que isso está por trás? Está por trás, irmãos, o nosso desejo de ficar acima do outro. Quando a Bíblia diz que eu tenho que considerar o outro superior a mim mesmo, né? Então o outro tem que ser mais grande do que eu, né? Fazendo uma brincadeira, viu, irmãos? Então não eu. Então isso é olha, tudo isso, irmãos, tudo isso, como eu estou dizendo, o cumprimento desses deveres vai nos exercitando na piedade, vai nos exercitando, vai nos levando aí, aparando as arestas, né, aquelas pontas agudas que nós temos pontas agudas demais, né? Principalmente a língua aguda, né? Que você às vezes fala pouco, mas quando fala, dá uma espetada. Por que isso? Né? Por quê? Porque você está se achando melhor, você está se achando superior. Então é muito importante. O outro dever, defender a inocência. Nós vimos o exemplo de Aimeleque, que foi muito corajoso, defendendo a inocência de Davi, diante logo de quem? De Saul, né? E isso lhe custou a vida, não foi? Não só a vida dele, ele não sabia, evidentemente, irmãos, mas ele disse o que era verdade. Estava certo, Davi não queria atentar contra a vida de Saul. Na verdade, nós sabemos que Davi, inclusive, mostrou aquele homem de guerra, né? Davi, um homem de guerra, extremamente hábil na arte da guerra, no manejo da espada, no comando de seus homens.
teve duas oportunidades singulares. Inclusive os homens disseram, até os homens dele disseram: olha, Deus entregou você, Deus entregou teu inimigo nas tuas mãos. Meu irmão, tem que ter ali, olha, aquele momento ali, tem que ter muito o coração, o homem segundo o coração de Deus mesmo ali, sabe? O coração entregue em Deus, porque uma pessoa está atrás de lhe matar, irmãos. Não é só dizer uma palavra, não é você teve uma oportunidade aí de dar um troco, né? Numa coisa que ele fez, não. É porque ele está atrás de lhe matar. Sua vida está em risco. Você passou a viver como fugitivo e está ali. Aquela oportunidade. Por isso que nós sempre dissemos, irmãos, tenha cuidado. Olha uma grande lição aqui. As oportunidades que se apresentam, elas podem ser um momento de prova para você. Deus estava ali provando Davi. Deus, tome Davi. Ou não foi Deus que botou ele na mão, não botou Saul na mão de Davi? Não foi não, Clesley? Deus botou Davi, olha, está aí, ó. Aí qualquer um ia dizer, como os homens de Davi disseram: Davi, foi Deus que fez isso, porque não é possível não. Esse homem entrar nessa caverna aqui sozinho, porque ele entrou sozinho, e tu está aqui, e todo mundo aqui escondido, foi Deus ou não foi? Davi disse: foi. Então pronto, e agora? Agora não, Deus não quer que eu faça isso não. Tenha cuidado, as oportunidades podem ser provas, e quando você não é aprovado na prova, aquilo que parece bênção se torna maldição. É muito. Todas as vezes, olhe, pastor, está vendo? Estou. O que é que significa dizer? Bom, pode ser uma bênção ou pode ser uma maldição. É aí onde faz. Como saber a vontade de Deus? O momento é aí, do grande momento na vida do cristão de decidir qual é a vontade de Deus. Que eu vá ou que eu fique? Que eu entre nessa porta ou que eu feche essa porta? É uma questão individual. Mas Deus vai dar, irmãos, clareza. Deus, por meio da sua palavra, por isso que a gente precisa conhecer a palavra de Deus. E aí, reforçando o que está na nossa devocional e foi enfatizado pelo irmão Clesley, a grande diferença que faz quando você tem uma experiência com Deus. Aí faz diferença. Como é que você vai ter uma experiência com Deus? Bom, isso começa sempre pelos meios de graça. Eu vou abrir um rápido parênteses, porque esse assunto é muito importante. Pelos meios de graça. Você está orando? Você está lendo a Escritura? Você está meditando? Você está em comunhão com os irmãos? Não é? Você está, como mostrou aí, a gente sempre fala da diversidade, né? A gente tem visto isso, que o irmão também tocou. A gente tem visto a diversidade da igreja. Vem de um canto, outro. A gente fala disso, né? E Deus o que é que faz? Pega esse povo diverso e a igreja dá uma unidade. E a gente costuma dizer unidade na diversidade, não é assim? Ele une. Quem é que nos une, irmãos? Nós já falamos isso e nós vamos enfatizar. O que é que nos une? Não são os momentos de congraçamento, não é o retiro que faz a gente ficar unido àqueles outros movimentos. Não vai ser isso. Evidentemente, o Espírito Santo que habita em nós e a palavra, porque a Bíblia manda a gente ser cheio da palavra. É isso que vai dar unidade. É isso que vai fazer com que essas peças tão distintas, elas se encaixem. E quando não está se encaixando, não tem problema não. Deus tem uma ferramentinha, ele vai ajeitando aquele para pedrinha e vai dizer: eu vou encaixar aqui nesse edifício. Às vezes dói, né? Porque vai batendo a ferramenta, né? Mas é bom, porque vai fazer encaixar. E esses vão cooperar uns com os outros. E esses vão reconhecer os dons e as graças que Deus tem dado uns aos outros. É isso que vai acontecer. E esses diversos vão
complementar uns aos outros, vão ajudar, porque Deus, Cristo Jesus, lembrando de Efésios 4, Cristo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres. Eu já disse aos irmãos que Paulo ali não está, aquela lista não é limitada, né? Paulo não deu uma lista limitada ali, não. Ele deu um exemplo da diversidade. Agora, essa diversidade de dons serve para quê? Lembre-se, o quê? A sequência do texto ela é muito importante. Para quê? Quem é que lembra? Pode dizer assim, voluntariamente, ou então eu indico. Pode abrir, vamos abrir aí, vamos abrir, se os irmãos não lembram, vamos abrir Efésios 4. Extremamente importante isso aqui. Tem tudo a ver com o nosso texto, por isso que eu disse aos irmãos, mostrar franco reconhecimento dos dons e das graças. Pode ir chutando, João, ou afirmando. E isso. Por que é que você tem dom? Por que é que Deus lhe deu esse dom? Por que é que você deu essa capacidade a você? Seja ela qual for. Por isso que eu disse, essa lista aqui, irmãos, não é uma lista única, exaustiva, perfeito. Não é. O que é que você tem? O que você tem, Deus não lhe deu? Para quê? A resposta está aqui. Lembre-se, Deus lhe tirou do mundo, tirou de uma família e botou em outra. Para quê? A resposta está aí. É para isso. Para você cooperar com esses outros membros, com vistas à edificação do corpo de Cristo. É por isso que você tem dom, você tem talento. É por isso que Deus lhe deu determinadas condições, recursos, capacidades. Por isso que Deus lhe deu uma condição de melhor articulação com as outras pessoas, conhecimento com os outros, para você trabalhar para esse propósito, para a edificação do corpo de Cristo. Porque o fim principal do homem é glorificar a Deus, e você fazendo isso, você glorifica a Deus, que lhe chamou, que lhe resgatou para um novo propósito de vida. Você tem propósitos, você tem um novo propósito de vida. Você deixou de servir a si mesmo, você deixou de servir as suas vontades, que antes você vivia para satisfazer as suas vontades. Não é assim que a Bíblia diz? Você alimentava as suas vontades. Na verdade, você era dirigido e conduzido pelas suas vontades, pelos seus desejos. Você ansiava realizar os seus sonhos. Você tinha um projeto de vida. Mas agora Deus lhe resgatou dessa condição e lhe dá agora um novo propósito, uma nova direção. Como as pessoas botam, né? Às vezes tem um posto de combustível e tinha um grupo que administrava, outra pessoa compra aquilo dali. Aí ele faz questão de botar a placa, sob nova direção, né? Para as pessoas saberem que ali tem uma nova perspectiva, não é? Uma nova perspectiva. Você é do mesmo jeito. E agora você passa a ter deveres, novos deveres, que são definidos pelos mandamentos, pela lei de Deus. E você vai se guiar por eles. E você tem um novo propósito, eu só preciso conhecer mais a Deus. Preciso ter uma experiência maior com Deus. Eu sei que isso, e você vai sentir isso. Apesar de algumas coisas irem da vida, as dificuldades vão surgindo, mas você vai se direcionando para isso. Como o texto da reflexão nos leva a isso. Então nós temos novos deveres. Então os mandamentos. Então, fechando aí um pouco dos parênteses dessa questão da diversidade, da multiplicidade, e a gente vê como está isso aqui em harmonia. Que nós devemos, olha, o 13º dever, defender a inocência do nosso próximo. Aí eu disse, principalmente do nosso irmão. Você vai aqui reconhecer os dons e graças do nosso próximo, principalmente do nosso irmão. Faz parte do corpo, faz parte da família. 14º dever, receber prontamente boas informações a seu respeito. Quem deseja promover e preservar a verdade entre os homens,
quem se esforça para cultivar a boa relação com o próximo, perdoando a transgressão, né? Cobrindo a transgressão, como nós vimos, o mundo ele gosta de dar publicidade à transgressão, né? Mostrar os pecados, né? Os defeitos dos outros. Já expliquei aos irmãos por quê. Porque quando o outro tem defeito, eu subo, né? Eu saio por cima. Eu tenho uma carta na manga, né? Mas o crente não tem esse negócio, irmão, de carta na manga, coisa escondida. Eu vou guardar aqui para usar na hora certa, né? Tudo isso são artifícios, sabe? Malignos. Por quê? Porque é para pegar o outro. Veja, com a intenção de pegar o outro. Diga o meu defeito, que eu digo o seu. Aí ele cala o outro, não é assim? Eu vou calar o outro desse jeito. Mas não é assim não, irmão. Isso aí é maligno. Isso chama chantagem. Chantageando o outro. Diz, eu sei seu defeito, viu? Eu sei seus podres. Não é assim que o pessoal diz? Sei seus podres, viu? Diga do meu não. Os seus, irmão, você sabe, você confessa, né? E deixa. Confessa e deixa. Só, olha, se eu fiz alguma coisa com você, me perdoe. Me perdoe. Você não vai com essa não, de estar dando troco. Então, quem deseja promover a verdade, cobre as transgressões e tem a disposição de receber boas informações a respeito do próximo. Eu não tenho disposição de receber mais informações. Eu não tenho esse prazer de saber do defeito dos outros. Por isso que o 15º dever é rejeitar as informações que são maldizentes a respeito do outro. Porque quem não tem o costume de caluniar, de difamar, também tem facilidade de rejeitar as informações maldizentes. Nós vimos que o cidadão dos céus detesta os maldizentes, detesta os maledicentes, procura ficar longe. A Bíblia diz que o maledicente separa os melhores amigos. Separa, irmãos, a gente não está para separar, a gente está para unir. A gente não veio para criar guerra, a gente veio para ser pacificador. Esse é o papel da gente, é ser pacificador. Agora, nós somos portadores da verdade, e essa verdade, para quem não acolhe a verdade, ela é agressiva, ela vai causar divisão, mas é a palavra que vai trazer isso, não nós. Porque nós trazemos essa palavra exatamente o quê? Para unir o homem a Deus. Nós somos mediadores da nova aliança. Nós somos aquela pessoa que vai procurar aproximar. Como Cristo é o único mediador, né? Nós também devemos fazer esse papel. Vamos continuar com os deveres. 16º dever, exigido no 9º mandamento: rejeitar informações lisonjeadoras. O que é isso? Bajuladoras. Vamos abrir todos, Provérbios 26, 24 e 25. Pode ler aí, irmã Gisele, pode ler, por favor. O que é isso daqui, irmãos? Dissimular com os lábios. Quando te falar suavemente, quando trouxer palavras bajuladoras. O que é isso? Quando o provérbio está dizendo assim, desconfie, não te fies, desconfies. Não te fies ficar como, não se agarre naquele dali, porque o fiador é aquele que lhe dá segurança. Não te fies, não se confie naquele dali não. Se você está se segurando nessas palavras, né? Não faça isso não. Ele está dizendo, desconfie quando você é alvo de bajulação. Quando você recebe muitos elogios, mas elogios que têm o propósito de inflar seu ego. Porque, veja, nós acabamos de ver, disse, mas pastor, a gente não tem que reconhecer a graça, né, e o dom na vida do outro? E se a pessoa estiver fazendo isso? Cuidado, ele está fazendo da forma correta. Lembra que eu disse aos irmãos, faça da forma correta. Ou a pessoa está dizendo isso para inflar seu ego, para botar você lá em cima, e com muitas
muitos elogios. Aí a Bíblia diz: desconfie. Desconfie. Irmãos, eu arrisco dizer que mesmo a verdade, quando usada para este propósito, precisa ser rejeitada. Preste bem atenção nisso. Mesmo tem gente que diz a verdade, mas tem outro propósito, de bajular. Quem procede desse jeito não tem boas intenções. Então, rejeite informações lisonjeadoras, bajuladoras. Tem gente, irmãos, que adora isso. Tem gente que adora ser bajulado. Um irmão aqui disse há poucos dias atrás, ele disse: eu aniversariei, ninguém me mandou nenhuma mensagem. Isso adora ser bajulado, irmãos. Reconhecido, olha. Tem gente que adora. A Bíblia diz exatamente o contrário. E preste bem atenção, o texto ainda diz o seguinte, diz um motivo para isso, que quem guarda rancor na sua mente e retém o ódio em seu coração, esconde tudo o que pode, até que a oportunidade apareça. Aí como é que ele faz isso? Se fingindo de amigo com palavras de elogio, passando-se por amigo, para que seu ódio não seja conhecido. Então, muitas pessoas, às vezes, não só odiando, mas para esconder determinadas coisas, pensa que esconde, ele faz o quê? Ele faz elogios. Aí você acha bom, por quê? Vai inflar teu ego. Então, quem trabalha para inflar seu ego, você desconfie. Essa pessoa não merece confiança, por quê? Porque seu coração está sendo guiado por Satanás. Não é por Deus. Veja, de novo eu vou repetir. O cristão não deixa de reconhecer as graças na vida do outro. Porque se ele deixar de fazer isso, ele está descumprindo com o seu dever. Mas ele faz isso da forma certa. Ele faz isso dizendo: olha, dou graças a Deus, porque Deus lhe deu essa capacidade, Deus lhe deu esse dom. Que coisa boa. Isso aqui está fazendo bem às pessoas. A gente tem que reconhecer essas coisas. Tem que reconhecer. Eu já disse aos irmãos, até reconhecendo isso, bate contra o nosso ego, né? Que a gente, de novo, a gente gosta de ser reconhecido, mas à medida que a gente vai reconhecendo a graça na vida do outro, isso vai trabalhando na gente também. Por isso que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Ela trabalha de um lado e trabalha do outro, e vai penetrando profundamente, e vai mostrando, irmãos, essas coisas, e vai mostrando muitas vezes o que está no nosso coração. Às vezes você para vendo um texto desse, e diz: rapaz, é mesmo, eu fico esperando, rapaz, ser reconhecido. Ó, porque muitas vezes eu faço as coisas e ninguém diz nada, e eu fico esperando que alguém diga alguma coisa. Rapaz, não é que isso é soberba, isso é soberba. Está errado, rapaz, eu tenho que trabalhar isso no meu coração. E quando alguém faz uma coisa assim, eu não gosto muito daquela pessoa, eu fico calado, não digo nada. Fico até com raiva, às vezes com inveja. Rapaz, isso é ruim demais. Diga, Zaqueu, você ia falar. Os puritanos sempre dizem: desconfie das suas melhores intenções. Não é não? Os reformados dizem: desconfie das suas melhores intenções. Desconfie de si mesmo. Às vezes a gente também elogia o outro com aquele objetivo. Qual é? Eu vou elogiar fulano, ele sabe que eu fiz alguma coisa assim, mas se eu elogiar, ele vai se constranger em dizer aquilo que eu fiz de errado. Também não é assim? Que eu estou elogiando ele, então ele já imaginou na frente do povo, eu digo uma coisa boa dele, e ele vai dizer uma coisa ruim de mim, o pessoal vai: mas rapaz, você fulano falando bem de você e você falando mal. Então a gente também lembra os irmãos de que o motivo é muito importante nas suas ações, né? O motivo, a razão pela qual você faz determinadas coisas vai fazer com que aquilo seja recebido por Deus ou não. A mesma coisa. Então, fulano pode fazer a mesma coisa que cicrano, Deus vai receber de cicrano, mas não vai receber de fulano. Por quê? A motivação. Por que é que você fez isso? Qual foi o motivo? Foi glorificar a Deus? Foi fazer o bem ao outro? Ou você foi naquela coisa, é dando que se recebe? Né? Eu vou dar para receber depois. Como o pessoal aí da
da teologia da prosperidade. Plante para você colher, né? Para você colher muito. Plante para você colher a 30, a 60 e a 100 por um. Isso está errado, a motivação está errada. A Bíblia diz: Deus ama o que dá com alegria. O cara não está dando ali com alegria. Se eu estou dando, eu quero receber depois, né? Quero meus créditos, quero meus dividendos. Quem, irmãos, recebe dividendo da gente é Deus. Eu dei o dom e eu quero que você multiplique. Está vendo como a gente faz o contrário? A gente inverte. Eita, irmão, mateologia mata, viu? Mata a vida, mata a igreja, mata as pessoas. Então, desconfiemos das lisonjas, das informações lisonjas. E é claro, irmãos, se a gente deve desconfiar, muito menos a gente deve fazer, né? Bajular nesse sentido, de forma alguma. Reconhecer dons e talentos não é bajular, isso é totalmente diferente. Apesar de parecer, né? Que é um elogio, parece, mas não é por causa do motivo, né? É o motivo. Então, o 16º dever, né? Rejeitar informações bajuladoras. E o 17º, também rejeitar informações caluniadoras. O que é caluniadoras? Aquelas informações que ofendem os outros por motivo de acusação falsa, é calúnia. É calúnia. Então, é ofender o outro por meio de acusação falsa. Vamos ver a referência bíblica? Salmo 105:1. Vamos aqui, Salmo 105:1. Errei. A referência é Salmo 101:5, perdão. Perdoe, eu troquei 2 dígitos, um pelo outro. É Salmo 101:5. Muito bem. Então, como é que eu vou destruir ao que as ocultas calunia o próximo? Como é que eu vou destruir? Essa linguagem é muito forte, pastor. Por isso que tem muita gente que diz, né? Eu gosto do Novo Testamento, que é mais amor. Essa linguagem aqui do Antigo Testamento é muito violenta. É muita espada, é muito sangue. Parece ter muito ódio. Mas não é não. É uma questão de amor aqui. Eita! É a questão de amor. Aqui o salmista está dizendo: o cristão tem que eliminar, mas não é a pessoa assim, né? Eliminar a pessoa da sua presença. Aquele que calunia o seu próximo, eu não quero na minha presença. Eu não quero de jeito nenhum. Não quero ficar ouvindo suas ofensas. Ofensas que vêm por meio de informação falsa. Tem gente, irmãos, que ele fica alimentando isso no seu coração. Tem gente que ele normalmente nunca vem com informação boa. Sempre tem uma conversa assim de acusação, uma conversa de reclamação. Ele é especialista nisso, sabe, fica vendo defeito e quando não tem, acusa, calunia. Tem facilidade com isso. Então, essas pessoas, o salmista está dizendo: quero não. Essas pessoas normalmente são o quê? Tem olhar altivo, coração soberbo. Elas sempre se consideram acima, melhor do que os outros, tem mais conhecimento, se quer colocar como uma moral mais elevada. Quero essa pessoa na minha presença, não. Calunia o próximo, não. Eu não tenho mais ouvidos para isso. Antigamente eu tinha, mas agora isso me incomoda, dói nos meus ouvidos. Eu tenho uma concepção agora diferente. Eu antes, sabe, não tinha muito problema de escutar essas coisas, não. Às vezes eu dava ouvido, às vezes não dava, mas agora eu nem consigo mais. É assim, é irritante isso. Me irrita. Por quê? Porque é covardia. Está acusando o próximo às ocultas. Isso é muita covardia. Não está nem frente a frente com a pessoa, nem chegou para conversar com a pessoa, nem deu chance à pessoa de se explicar, de explicar uma atitude dela, de explicar uma fala. Já
pega aquele dali, junta com outra coisa, junto com outra aqui, e já faz um inquérito, né? Já monta um inquérito já. Isso é covardia. Não gosto disso, não. Não suporto mais isso, não. Por isso eu não quero mais conversa com fulano, não quero mais estar com ele. Principalmente sozinho, que a pessoa tem facilidade mais sozinho, né? Fico mais nada. Quero mais não. Rapaz, isso não é falta de amor, não. Isso é amor para com ele, porque ele vai ver. Se todo mundo fizesse isso, o que aconteceria? Me diga. Se todos se tomassem essa postura, no mínimo a pessoa ia parar de dizer, rapaz, ninguém quer falar comigo. Ninguém. Rapaz, deve ter alguma coisa errada comigo, né? No mínimo você para pensar, não para? No mínimo para pensar. Se vai pensar certo ou errado, eu espero que a pessoa pense certo. Mas o correto seria todo mundo fazer isso. Aí a pessoa fica isolada. É um tipo de, não é diretamente, né? Mas a pessoa é um tipo de punição, sabe? A pessoa já não tem não, o pessoal não quer mais sair comigo, conversar comigo, me chamar para ir lá na minha casa. Quer mais não. Sabe por quê? Porque é tudo crente. Não suporta não a língua caluniosa. Para os judeus, irmãos, uma língua caluniosa é chamada de língua tripla, porque ela mata 3 pessoas: aquele que está caluniando, aquele que está ouvindo a calúnia e aquele que é alvo da calúnia. Não é verdade? Isso é verdade, né? Ele atinge os 3. Ele mesmo, ele está fazendo mal a quem está ouvindo e ainda está fazendo mal ao alvo. Vê o prejuízo. É grande demais. Então você deve prestar atenção nisso. Você não deve ser alvo de calúnia ou dar ouvidos à calúnia. Não deve receber a calúnia, deve rejeitar as informações caluniadoras. Às vezes, a pessoa nem é um caluniador, quanto mais, né? Ele é um nécio. Não tem os nécios que recebe, né, pega a informação e vai para frente, vai adiante. Rejeite. Só, muitas vezes você diz, fulano está indo na conversa dos outros, né? A gente diz isso. Está indo na conversa dos outros. Não é sábio, não é uma pessoa sábia. O que você vai fazer? Rejeite. Diz, olha, você conhecendo a pessoa, diz, olha, isso aqui está errado, viu? Você está caluniando, viu? E isso aí você vai mostrar na Bíblia. Ó, isso é covardia. Isso está fazendo mal, você não sabe, mas está fazendo mal para você mesmo. Tem que ter muita coragem, né, para dizer isso. É porque o crente tem que ter coragem mesmo. O crente tem que ser corajoso, valente. É porque a valentia é de outro jeito aqui na Bíblia, sabe? A valentia é outra. A coragem que se exige é outra. E muitas vezes, irmão, é mais fácil ser corajoso no sentido que as pessoas normalmente têm de enfrentar, botar os peitos assim para frente, enfrentar o perigo. Às vezes é muito mais fácil fazer isso do que tomar uma postura dessa. De chegar para um outro, às vezes da pessoa que, como eu disse, né, às vezes a pessoa que você gosta, ele diz, olha, isso aí você está caluniando o outro, viu? A Bíblia diz assim, você não deve receber esse tipo de informação e tomar como verdadeira para você. Isso não é o correto. Você está fazendo mal ao seu próximo. Não haja dessa maneira, não. Isso é um erro muito grande, você agir desse jeito. Então, irmãos, nós não devemos, é nosso dever, rejeitar as informações caluniadoras. E por fim, irmãos, nós devemos prezar e cuidar da nossa própria reputação, ou da nossa boa reputação. Agora, Provérbios 22:1. Vamos fechar aqui nesse. E permitindo Deus, no próximo domingo a gente conclui os deveres. Falta um pouquinho. Prezar e cuidar da nossa boa reputação. 22:1. Leia aí, Clesley, por favor. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. O cristão, irmãos, deve ter muito mais cuidado para preservar seu nome do que esforçar-se para aumentar a sua propriedade. A Escritura deixa muito claro que grandes riquezas trazem grandes cuidados com eles. Grandes riquezas expõem os homens a perigos e não agregam valor real à pessoa. Não agregam valor real à pessoa. Isso é muito importante porque no mundo de hoje é o contrário, né? As pessoas estão atrás das riquezas e eles fazem tudo. É quase igual o programa de Silvio Santos. Lembra de um programa que o Silvio Santos tinha? Topa tudo por dinheiro.
Hoje em dia o pessoal está bem nessa perspectiva, né? Bem nessa perspectiva. No começo, irmãos, eu assisti aquele programa, eu ria, mas depois quando eu fui olhar, a maturidade vai chegando, eu disse, meu Deus, o que é que o pessoal não faz? Fica se matando por causa de uma cédula de R$ 50, né? Era quando ele jogava assim. Meu Deus. No começo era até engraçado, mas depois que você amadurece, você está paz. Isso não está muito certo, não. Ali é só uma brincadeira, sabe? Porque ele faz nos dias de hoje, e vê que o pessoal empurrava os outros, passava por cima, né? Era uma loucura, né? Aquilo ali é uma comédia, né? Mas é uma comédia da vida real, né? Que as pessoas também fazem isso. A Bíblia diz, não caminhe por aí não. Melhor é ser estimado do que a prata, do que o ouro. Uma pessoa, irmãos, com bom nome, tem muito mais oportunidades, presta bem atenção no que eu vou dizer, de fazer o bem à alma do seu próximo e glorificar a Deus com seu testemunho, do que aquele com muitas riquezas. Então veja, é sempre a questão do objetivo das nossas vidas. Qual é o objetivo das nossas vidas, né? Qual é o objetivo? Então o objetivo, a perspectiva correta da vida, o direcionamento, como em nosso maior objetivo é glorificar a Deus, né? Isso vai direcionando. Então eu disse, olha, aqui, por esse caminho aqui, eu vou adquirir bens e riqueza, mas eu vou desonrar aqui meu nome. Melhor eu honrar aqui o nome. Por quê? Porque eu carrego atrás de mim o nome de Cristo, né? De cristão. Então, isso aí, Deus disse que eu acumulasse tesouro nos céus. Ficar acumulando isso aí, que a traça e a ferrugem corrói, e os ladrões roubam e escavam. Isso aqui não vale a pena, não. Então, veja que o conjunto, irmãos, dos ensinamentos da palavra de Deus vai nos ajudando a tomar as boas decisões na vida. Mas eu não conheço a Escritura, como é que eu vou ser, né, guiado pela Escritura? Eu tenho que conhecer, ver a vontade de Deus, ver aquilo que Deus deixou para mim. Aí você pode dizer, mas pastor, o senhor disse que um bom nome, você tem muita oportunidade de fazer o bem às pessoas, mas com a riqueza você também não permite você ajudar o próximo? Permite. Isso agrada a Deus? Agrada. Agora deixa eu lembrar uma coisa para você. Irmãos, Cristo não tinha recurso nenhum, né? E agradou muito mais a Deus e ajudou muito mais o próximo do que o homem mais rico que tinha na terra. Estou certo? Ele não precisava de recurso. Só não tem nem onde reclinar aqui a cabeça, né? Emprestaram um túmulo, né, para ele. Que hoje em dia está mais fácil, né, irmanita? A gente pode até fazer um plano de assistência baratinho, dá para a família toda, mas Jesus nem plano de assistência tinha. Só pegar um túmulo ali emprestado. E ele fez, irmãos, um maior bem para a humanidade. Maior bem para a humanidade. Ser estimado, irmãos, e bem quisto pelas pessoas vale mais do que ter muito dinheiro. Em muitos casos, os ricos têm muita gente ao seu redor, em virtude apenas da sua condição financeira. Então, esse versículo nos ajuda a olhar com desconfiança as riquezas deste mundo e não colocar o nosso coração nelas e ver o quão precioso é ter um bom nome. Mais uma vez a gente diz assim, preste bem atenção, não podemos olhar com desconfiança, temos que olhar com santa desconfiança as riquezas, mas não é toda riqueza que é ruim, porque se a pessoa também tem muito recurso, quem deu foi Deus. E a gente tem muitos exemplos de homens ricos na Escritura que honraram a Deus com sua riqueza. E a grande maioria dos homens que honraram a Deus com sua riqueza, nos registros da Bíblia, eles nem ligavam para a sua riqueza. Não faziam questão de riqueza. Abraão era rico e rejeitou os tesouros, esse despojo de 4 ou 5 cidades. Era dinheiro ou não era? Aí ele disse, para tu dizer que tu me enriqueceu? Não, de jeito nenhum. Eu vou honrar o nome de Deus. E o meu nome, né? Eu vou preservar o meu nome. Vou preservar o meu nome.
Mas podia ter ficado muito mais rico. Disse, não, mas aquele que tudo foi Deus me deu. Não quero me sujar com isso, não. Sujar o meu nome. Quero nada. Quando alguém disser Abraão, disse, ficou rico por causa... Sujou ou não sujou? Sujou o nome. Por causa dessa mixaria. Isso é uma mixaria. O dinheiro de 4 ou 5 cidades todinha. Quero isso não. Diga, Zaqueu. Sim. Médicos. Exatamente. Sim. É isso, irmãos. Ótimo exemplo. Né? Que a gente vê que onde está exatamente onde está o coração. Onde é que está o meu coração? De honrar o nome de Deus, né? E nesse momento, preservar o bom nome vai honrar a Deus. Tá bom. Vai ter hora, irmãos, que os ímpios vão pegar seu nome e vão jogar na lama. E você não vai poder fazer nada. E nem deve estar correndo atrás disso, não. Porque também é a questão do motivo do coração. Você está atrás para quê? Porque muitas vezes é o orgulho, né? Já usei essa expressão. Tem gente que diz, eu não quero o meu nome na sua boca. O pessoal não diz isso? Por quê? Um orgulho tremendo. O ego lá em cima, inflado. A ira, né? Manifestando ira, raiva, né? Contra aquela pessoa. Se pudesse, matava, porque no coração já matou. Entende, irmãos? Então, essa é a questão. Tem hora que o nosso nome as pessoas vão desprezar, mas se foi porque você estava honrando a Deus, acabou. Se foi porque você estava fazendo a vontade de Deus, acabou. A gente pode dar também exemplos bíblicos de o nome de Paulo na boca dos judeus era o quê? O que é que o judeu dizia de Paulo por aí, andando para cima e para baixo? E Paulo estava preocupado, andando na sinagoga, eu quero saber quem é que está falando mal de mim. Ele andava fazendo isso. Eu quero saber quem é o judeu. Chama aí o fariseu para eu mostrar a você o que é ser fariseu de verdade. Ele não podia fazer isso? E ele andava fazendo isso? Para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro. Aí vê onde está o coração. Considera exatamente. Considera tudo como perda, como esterco. Não vale nada. Isso aí não vale nada. O que é que vale? Né? Vale o reino de Deus. Vale como João disse. Eu não tenho coisa melhor do que ver que meus filhos andam na verdade. Que maravilha. Eu quero ver as igrejas de Deus. Bem, que Deus nos faça entender, irmãos, a sua vontade e a sua palavra.